Sabe, às vezes, uma única palavra já consegue definir a identidade de um país inteiro e, ao mesmo tempo, os seus conflitos mais profundos. No Uruguai, essa palavra é laicidade. E a história dela revela uma batalha, assim, surpreendente pela alma da nação. Olha, se a gente pensa na América Latina, um continente super religioso, né? O Uruguai aparece como um ponto totalmente fora da curva. Os dados são impressionantes. Em 2014, 42% se diziam católicos. Só que, se somarmos quem não tem afiliação, os ateus e os agnósticos, a gente chega a 43% da população. É um perfil único na região. E não para por aí. Essa diferença fica ainda mais clara aqui. Quando perguntaram qual a importância da religião na vida das pessoas, só 28% dos uruguaios disseram que era muito importante. Agora compara isso com a média do resto do continente, que passa fácil dos 40%. É uma diferença gritante que leva a gente para a pergunta principal. Então a pergunta é: como isso aconteceu? Como é que num mar de fé, uma nação conseguiu traçar um caminho tão diferente, tão secular? Para responder isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender um conceito que é fundamental nessa história. Então, para começar, vamos mergulhar nas raízes dessa identidade nacional tão particular. A palavra-chave para entender o Uruguai não é só secularismo, é laicidade. E olha, isso é bem mais do que a simples separação entre igreja e Estado. É um projeto ativo, quase militante. Um projeto onde o Estado chama para si o papel de criar uma identidade cívica não religiosa. Quase uma religião civil para toda a nação. Para a gente entender bem a diferença, vamos comparar. No modelo dos Estados Unidos, o Estado é neutro. Já no modelo de laicidade do Uruguai, que se inspirou muito na França, o Estado é um pedagogo. A grande diferença é que ele intervém ativamente. Ele não só garante a liberdade de religião, mas ele trabalha para que a vida pública seja livre da religião, deixando a fé para a esfera privada, pessoal de cada. E quem foi o grande arquiteto por trás dessa visão tão ambiciosa? Foi José Batlle e Ordóñez, que foi presidente lá no comecinho do século XX. Ele não queria só governar, sabe? Ele queria construir uma nação do zero, um país modelo, como ele dizia, baseado na razão, no progresso e livre das amarras do passado. E olha, não ficou só no discurso não, viu? As ações do governo batilista foram bem diretas e, para a época, super provocadoras. O ensino religioso foi tirado das escolas públicas, os crucifixos saíram dos hospitais e, numa afronta clara à tradição católica, o governo chegou a promover churrascos públicos na Sexta-feira Santa. O recado era bem claro. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: nessa primeira fase, o grande inimigo ideológico era o chamado clericalismo, ou seja, a influência da Igreja Católica na vida pública. A laicidade era a ferramenta para construir uma nação moderna, unificada, e a Igreja era vista como o principal obstáculo para esse projeto. Bom, vamos entrar de cabeça nesse período que realmente definiu a base de tudo. Esse modelo do batilismo dominou o cenário por mais de 50 anos. Mas, lá para o final da década de 50, o chamado Uruguai Feliz entrou numa baita crise econômica. E, logo depois, nos anos 60, um conflito global, a Guerra Fria, desembarcou no país, trazendo novas batalhas ideológicas que iam mudar completamente as regras do jogo. E é exatamente aqui que a nossa história dá um giro de 180 graus, uma coisa impressionante. Porque o significado daquele conceito central da identidade do país estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Afinal, o que realmente significava violar a laicidade? Olha só que mudança radical. Nos anos 20, violar a laicidade era fazer propaganda religiosa em público. O inimigo era o clericalismo. Agora pula 50 anos. Nos anos 70, violar a laicidade passou a ser fazer propaganda marxista na sala de aula. O inimigo agora era outro, o comunismo. A mesma palavra, a mesma tradição nacional foi ressignificada para lutar contra um adversário totalmente diferente. Beleza, vamos entender agora como é que essa inversão, essa transformação tão radical de uma ideia aconteceu. Pois é, com a chegada da Guerra Fria e da tal doutrina de segurança nacional, a percepção da ameaça mudou. O perigo não era mais uma instituição de fora, como a igreja, mas uma ideologia que vinha de dentro, o marxismo. O campo de batalha saiu do espaço público e foi parar dentro da sala de aula, bem no coração do projeto pedagógico do Estado. E claro, essa ligação não surgiu do nada.
Pensadores conservadores, já na década de 50, começaram a dizer com todas as letras que a laicidade, ao tirar a religião do centro, estava, na verdade, abrindo as portas para o comunismo ateu. O laicismo deixou de ser visto como uma defesa da razão e passou a ser encarado como uma porta de entrada para a subversão. E aí líderes conservadores como Luiz Alberto de Herrera começaram a reinterpretar todo aquele projeto progressista do Bale. O que antes era visto como a construção de uma nação moderna, agora era pintado como uma força anárquica, destrutiva, que estava acabando com as bases da sociedade. A estratégia foi montada passo a passo, de forma metódica. Primeiro, identificavam qualquer pensamento diferente nas escolas. Depois, carimbavam aquilo como infiltração marxista. Aí vinha o golpe de mestre. Acusavam os professores de violar a laicidade, o princípio sagrado do país. E com isso, a repressão do Estado podia ser vendida não como autoritarismo, mas como uma defesa heróica das tradições nacionais. Então, o novo campo de batalha ideológico estava definido, e o inimigo redesenhado. E olha, essa briga de conceitos não ficou só no papel, não. Ela teve consequências muito reais e trágicas, definindo o que alguns historiadores até chamam de caminho democrático para a ditadura. A democracia uruguaia foi se desfazendo aos poucos, e a justificativa era justamente a defesa de um dos seus próprios pilares. O ano que realmente carimbou essa mudança foi 1973. Um pouquinho antes do golpe militar, foi aprovada uma nova Lei Geral da Educação. Ela oficializou essa nova leitura conservadora da laicidade. E essa lei foi mantida intacta pela ditadura que veio logo depois, consolidando de vez a inversão do conceito. Tá, e o que fica de tudo isso hoje? Um legado bem complexo. O Uruguai continua sendo aquela nação secular que a gente viu lá no começo. Mas a laicidade, a sua ideia fundadora, agora carrega uma história dupla, uma memória em disputa. É a história de como o ideal progressista foi tão forte que os seus oponentes não o destruíram. Eles o capturaram e o transformaram numa arma. E é com essa ideia que a gente chega na nossa reflexão final sobre essa história. A trajetória da laicidade no Uruguai deixa uma reflexão muito poderosa. O que acontece quando os ideais mais importantes de uma nação, aqueles conceitos usados para definir quem ela é, são virados do avesso e usados para justificar a repressão? É uma pergunta que com certeza ecoa muito além das fronteiras do Uruguai.